Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar compartilhando aí a decoração de um bolo de andar, tá? Bolo de 2 andares. Então, como eu coloquei aí na descrição, né? É um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu não fiz blindagem nesse bolo. O recheio foi brigadeiro gourmet escuro e brigadeiro branco. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou estar aí compartilhando, né, os erros, né, e acertos aí de você fazer um bolo de andar quando a gente não tem muita experiência. Eu já fiz 2 bolos de andares, né, anterior a esse. O primeiro que eu fiz foi um bolo com fake em cima. Então, assim, você tira de letra para fazer um bolo de andar quando você vai usar um bolo fake em cima. Não vai te dar trabalho nenhum. Já quando você vai fazer um bolo de andar com o outro andar em cima que é comestível, né, exige mais atenção, porque você tem que fazer o processo de estruturação, né, e né, a sustentação direitinho. Então você vai encontrar aí as dificuldades aí de estar fazendo um bolo de andar. Esse bolo eu não fiz para cliente, tá? Eu fiz um teste, porque eu queria fazer um bolo de andar para presentear a minha enteada. E depois acabou que ela desistiu, não queria mais bolo de andar. Mas eu fiz esse bolo e depois eu fatiei ele e coloquei marmitas para vender. Então serviu assim de experiência para mim, tá bom? Então tô trazendo aqui, compartilhando aí a minha experiência com vocês. Então comecei o processo, né, de passar o chantilly em todo o bolo, de fazer o alisamento. Fiz lá as quinas. Aí eu ia trabalhar com uma espátula, depois eu resolvi passar uma outra espátula, tá bom? Eu gosto de trabalhar com essa espátula aí. Eu não sei dizer a numeração para vocês, mas é a que eu mais gosto de trabalhar. Posso dar uma olhada lá no Mercado Livre, né? E deixar aí na descrição do vídeo caso vocês queiram, tá bom? Então passei novamente a espátula. Outra coisa que eu fiz, gente, foi estar investindo em uma nova bailarina. Porque a bailarina que eu tinha é uma bailarina de 40, né, centímetros de diâmetro. Uma bailarina boa, grande, porém ela não tinha um bom rolamento. Mas ela vai me servir muito para usar aí com os bolos retangulares, tá? Então investi numa bailarina aí, paguei um pouco mais. Mas essa bailarina é maravilhosa. Na parte de cima eu fiz uma espiral para combinar com o trabalho de espátula. Usei o pó para decoração dourada aí da Fast Vida. Eu comprei para testar, né, e ver se era bacana. Eu acho que eu coloquei muito álcool para pouco pó. Era para ter colocado mais. Assim, no vídeo vocês não vão perceber, mas pessoalmente tinha um pouquinho de falha, sabe? Mas isso aí não é problema, que depois a gente vai lá e conserta, né? Então usei o bolo de baixo aí todo dourado, tá? Eu tô um pouquinho gripada, gente, me desculpa qualquer coisa. Vou estar colocando a musiquinha de fundo aí, pra tá tirando aí todo o ruído de fundo, os barulhos, tá bom? Então aí fui borrifando aí em todo o meu bolo com a bombinha, né? Usei o álcool de cereais e umas 2 colherinhas aí do pó para decoração. E aí você vai preenchendo todo o seu bolo. Pessoal, quero aproveitar aí para estar convidando vocês a conhecer o meu canal secundário, que é o Dicas e Caseirices. Lá eu posto mais conteúdo voltado a coisas de casa, posto sempre que eu posso, tá bom? Eu confesso que eu tento postar nesse canal aqui de confeitaria um vídeo por semana, e no outro eu não consigo fazer isso, mas eu preciso me organizar. E o meu Instagram é o @delícias da confeitaria, eu deixo sempre na descrição do vídeo. Quem puder, dá uma passadinha por lá, tá bom? E aí, pro segundo bolo, eu
né, o tom de rosa, o chantilly no tom de rosa clarinho, para fazer aquela combinação bonita. O bolo é de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Outra coisa que eu mudei aí para alisar o bolo, né, e para fazer as quinas em cima, é a espátula. Eu estava usando uma espátula maior e eu percebi que essa espátula menor aí, ela é mais fácil para você fazer as quinas do bolo em cima e deixar teu bolo mais bonito, mais alinhado. Então ajuda muito, tá, gente? Esse bolo de 15, ele tá sobre um isoporzinho. O isopor, eu coloquei um furinho dele no meio, se eu não me engano. Eu percebi que quando você vai passar o bolo de andar para cima do outro, esse isopor ele é muito frágil mesmo. Então, se você tiver um outro tipo de prato, né, que seja mais firme para você estar fazendo isso, seria melhor, tá bom? O transporte do bolo fake para um bolo de andar comestível é muito mais fácil do que um bolo, né, comestível. Né, um bolo de andar que seja totalmente comestível. Por quê? O bolo fica pesado depois de pronto. Nesse bolo de andar eu não fiz blindagem, nenhum dos dois, tá? Eu queria ter essa experiência aí de ver como que seria fazer um bolo de andar sem a blindagem. Se os recheios eles estariam bem firmes, suportariam o peso do outro bolo e tudo mais. Então a gente tem que ir fazendo um teste aí, né? Porque quando surge uma encomenda a gente já sabe. Eu fui fazendo as quinas do meu bolo direitinho. A decoração do de cima ficou por conta aí do trabalho em pincel, que é uma forma prática aí de você estar trabalhando no seu bolo. Olha o giro dessa bailarina, como é. Então, pessoal, dando início aí à sobreposição do bolo, vamos ver aí onde é que eu errei, né? Primeiro de tudo, eu quis fazer a estrutura depois que o bolo já estava pronto. O que aconteceu? Na hora que eu enfiei o canudo, ele deu um ar, que vocês podem ver que forçou ali a lateral do bolo e ficou uma parte assim com bastante ar. E depois que eu vou sobrepor o outro bolo, vai ficar pior. Então, assim, se fosse um bolo para cliente, eu teria que refazer esse trabalho aí, porque não ficou legal, certo? Mas como eu coloquei umas rosas na lateral dele, deu para cobrir. Então, o primeiro erro aí eu teria que ter feito, né, para consertar, eu teria que ter feito a estruturação do bolo antes de passar o chantilly no bolo, tá? Porque aí não ia dar ar quando eu fosse colocar o outro bolo sobreposto, olha. Então, conforme eu fui colocando ali os canudos de sustentação, né? Estou usando aí os canudos de sustentação da Mago. Então, deu ar. Nesse momento eu não tinha prestado atenção, mas eu me dei conta disso aí depois que eu fui olhar ali, tá? Na lateral. Vendo aqui no vídeo, vocês podem ver, né? Que deu uma enorme bolha de ar ali. O chantilly meio que ficou assim, uma bolha assim do lado de fora. Ficou feio, né, gente? Estragou o trabalho. Para passar o outro bolo para cima, essa espátula de bolo aí não é a ideal. Ela não aguenta tanto peso. Então, o que eu recomendo é aquelas espátulas para... Tem umas espátulas assim com cabo mais forte. Eu até comprei uma dessa, né? Caso eu vá precisar usar mais para frente assim. Então, para fazer essa sobreposição aí, o ideal é que use uma espátula com mais firmeza, tá? Então, enfiei um palito de churrasco ali em cima e tentei colocar a espátula ali por baixo. Não estava conseguindo, que ela estava topando com o isoporzinho. Então, eu peguei uma espátula mais fina, passei uma faca embaixo e tentei levantar. Como vocês podem ver, aí eu já fiz esse processo. Aí eu levantei, mas eu tive que pegar bem ali na parte da espátula, tá vendo? Pra me dar sustentação.
Outro erro, não consegui alinhar o bolo direitinho, o bolo ficou fora do lugar. Então, tem que ter maior atenção na hora que for passar o bolo aí para cima do outro, para não colocar o bolo torto, gente. E esbarrou, o que eu fiz? Aí eu não mostrei para vocês o processo, né? Aonde o chantilly tinha ficado ali danificado na frente por conta do ar, eu coloquei a rosa, né? E aí coloquei as rosas em cima ali e fui fazer o acabamento que eu havia estragado na hora de sobrepor o bolo. Então, assim, desse jeito super funcionou. Mas se fosse um bolo para o cliente, que o cliente não quisesse nenhuma emenda no bolo, que o bolo tivesse que ficar perfeito, eu com certeza iria encontrar dificuldade. Então, tudo é treino, pessoal, a gente tem que treinar, né? Então, foi bom eu ter feito esse treino aí para me saber qual que era a dificuldade que eu ia ter de estar fazendo um bolo de andar, tá bom? Eu fiz um outro bolo de andar aqui comestível, porém a parte de baixo foi com trabalho de bico, né? Mesmo sendo os 2 andares comestível, o outro foi com trabalho de bico, então não apareceu tanto. Então, pessoal, esse foi o resultado final, né, do bolo. Ele não tá perfeito, mas aí fica de experiência. Da próxima vez tentar alinhar o máximo que eu puder aí, né, direitinho. Prestar atenção na hora da estruturação. Mas de tudo eu gostei aí do resultado, eu acho que as cores combinaram. As rosas deram um charme, né? Ficou bem bacana. E o que é que vocês acharam? Me conta aí nos comentários, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal para me incentivar a trazer mais conteúdo de confeitaria para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal, por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!